Olá, concursandos, mais uma vez estamos aqui. Eu sou Gilberto Ligeiro e nós vamos continuar tratando de uma teoria geral dos contratos. E nessa teoria geral dos contratos, hoje nós vamos falar dos princípios contratuais, daqueles que são mais lembrados tanto na doutrina quanto na jurisprudência e também mencionados pelo legislador. É importante, de início concursando, né, nessa nossa maratona, lembrar que os princípios, em resumo, eles representam uma verdadeira ordem, um mandado de otimização. O que é isso, concursando? Eles colaboram na interpretação de um dispositivo legal, na interpretação do direito, na sua aplicação, sempre visando a finalidade para que aquele direito possa atingir melhor o seu resultado, possa atender de forma mais precisa o seu resultado, aquele resultado que modifica a vida das pessoas. Então, quando nós falamos de princípios, nós estamos falando de interpretação e de aplicação do direito propriamente dito. Não é à toa, então, que sempre que nós nos colocamos a estudar os princípios, é um tema muitas vezes tormentoso, mas que sempre gera bons resultados concursando. Então vamos lá, vejamos aqui os nossos chamados princípios contratuais, aqueles princípios que se aplicam normalmente a esse negócio bilateral ou plurilateral que cria, modifica ou extingue direitos patrimoniais. Então vamos lá, concursando. Vejam que nós temos aqui o nosso primeiro princípio, que é o chamado princípio da autonomia privada. Vejam, concursando, que os contratos, como nós já definimos, dependem da vontade daqueles que contratam. Não há contrato sem manifestação de vontade. A manifestação de vontade é fundamental. Tanto é verdade, concursando, que esse princípio ele era chamado de autonomia da vontade. E a doutrina, especialmente, aqui eu cito um doutrinador de renome, o professor Renan Lotufo, que achou por bem defender a tese de que esse princípio deveria ser alterado, o nome deveria ser alterado, deveria passar a ser chamado de autonomia privada justamente pela sua extensão. Então, vejam que o princípio da autonomia privada demonstra ou traz em si a ideia de que os direitos obrigacionais, os direitos contratuais devem sempre levar em consideração a liberdade de contratar, a vontade das partes, né, no sentido privado dessas vontades, com uma influência efetivamente desse interesse particular. Por isso que nós falamos em princípio da autonomia privada. O princípio da autonomia privada é traduzido, então, por essa ideia de que nos negócios jurídicos deve sempre prevalecer a vontade das partes e seus interesses. Nesse sentido, então, concursando, é que segue o princípio da autonomia privada. O princípio da autonomia privada está, concursando, ligado ao artigo 421 do Código Civil. Por quê? O artigo 421 do Código Civil diz assim, concursando: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Chamem atenção no artigo 421, concursando, para a liberdade de contratar. Significa dizer que os sujeitos que estão envolvidos no negócio jurídico, têm essa liberdade ampla de contratar nos estritos limites da lei. Vejam, concursandos, que essa autonomia privada também está relacionada, chamem atenção, ao artigo 425. Vamos melhorar esses 5 aqui, né, concursando?
o artigo 425 do Código Civil. Por quê? Vamos lá, vamos para a leitura do dispositivo. Mais uma vez eu chamo a atenção, como já chamei em outras aulas, em outros encontros, que nós precisamos acompanhar a leitura do Código. O nosso sistema é Civil Law, concursando. O que é o Civil Law? O nosso sistema é o da lei e nós temos que saber e conhecer a lei. Então vamos ao artigo 425, concursandos. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Olha só, concursando, sublinhem, se vocês tiverem a letra da lei, a palavra atípicos, contratos atípicos. Por que contratos atípicos? Nós já falamos aqui, num encontro anterior, da atipicidade, da classificação dos contratos típicos e atípicos. Os contratos atípicos são aqueles que podem ser criados pelas partes por suas vontades nos limites da lei. Não há nomes específicos para esses contratos e assim mesmo nós podemos contratar. E nós demos o exemplo do contrato de hospedagem que acontece praticamente todos os dias. E o que isso daqui tem a ver com o princípio da autonomia privada? Olha, dentro dessa liberdade de contratar, os contratantes estão livres para criar contratos atípicos. E o legislador efetivamente diz que apenas deve se observar as normas gerais fixadas neste Código. Normas gerais, especialmente o artigo 104. O que tem de especial o artigo 104 quando nós falamos de autonomia privada, de atipicidade, de liberdade de contratar? Ó, chamem atenção aí, concursandos. Artigo 104 do Código Civil, concursando. Vejam lá, vamos para a leitura. A validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Caro concursando, esse artigo 104, ele trata da validade dos negócios jurídicos. Um negócio jurídico existe, mas não basta existir. Tem que ter validade para surtir efeitos. E o mínimo, então, que um contrato atípico e que demonstra essa autonomia privada deve ter, são esses requisitos: agente capaz, objeto lícito, observar a forma. Se não tiver forma, é o chamado contrato de forma livre, não solene, como nós já tratamos aqui em outras aulas, como a compra e venda de um livro, numa livraria, de uma revista, na revistaria, ok? Então, lembrem-se que esse princípio da autonomia privada é muito importante, ele é sempre questionado nas provas e nos concursos. Ficam aí alguns dispositivos que nos chamam a atenção para entender bem a autonomia privada. Ok, concursando? Vamos na sequência, vamos firmes, fortes nessa maratona, concursando. O nosso segundo princípio é o princípio da função social do contrato. Esse princípio, concursando, merece uma análise também muito cuidadosa, porque ele é valioso. Ele tem sido objeto também de questionamento nas provas e nos concursos. Vejam só, caro concursando, o chamado princípio da função social do contrato. Mais uma vez aqui, nós vamos nos valer do artigo 421. Eu vou puxar de novo uma setinha aqui. E nós vamos fazer a leitura novamente do 421 e eu vou pedir para vocês sublinharem. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Sublinhem função social do contrato, caros concursandos, acompanhando a leitura do código. Por que o contrato tem uma função social e o que significa esse princípio da função social do contrato? Vejam, aproveitando aquela ideia inicial de princípio, caro concursando, de que o princípio contém uma ordem para quem quer que seja que interprete, que aplique, seja para quem está criando a lei,
o próprio, até mesmo para o legislador, ou para o juiz, ou para quem está, o operador do direito no dia a dia, no caso da função social do contrato, há uma ordem no sentido seguinte: o contrato deve atender aos interesses de toda a sociedade. Mas como? Como isso deve acontecer? Isso deve acontecer no exato momento em que as partes contratam e não devem prejudicar outros. A partir do momento que nós vamos contratar com objeto lícito, observar se efetivamente esse objeto é lícito. Há todo um interesse da sociedade, né, nos reflexos desse contrato. Será que esse contrato vai efetivamente produzir um efeito prático favorável a toda a sociedade? Esse é o questionamento em torno da função social do contrato. Vejam, vamos entender. Quando nós pensamos em função, a palavrinha função nos remete à ideia de que algo deve agir para o futuro em busca de um determinado fim, em busca de uma realidade a ser atingida. Então vejam, o direito contratual relacionado a criar, modificar, extinguir direitos patrimoniais ou obrigações deve ter um fim, que é justamente fazer com que esses direitos patrimoniais surjam, sejam extintos, sejam modificados conforme o interesse das partes. Mas nessa criação, extinção e modificação de direitos, que os interesses da sociedade, interesses não só sociais, como econômicos, culturais, ambientais, sejam preservados. Então, no momento da contratação de uma compra e venda, por exemplo, a compra e venda de um veículo, que o valor desse negócio seja dentro dos padrões normais, seja dentro dos padrões reais que a sociedade espera, para que isso não cause, por exemplo, uma supervalorização daquele bem e possa, lá no futuro, dar reflexos em outros negócios jurídicos. Isso daí é função social do contrato. Contratar sobre objeto lícito, objeto que realmente possa ser utilizado adequadamente. Então, nós temos aqui a chamada função social do contrato, muito importante para a própria existência desse direito, chamado desse direito patrimonial importante, que são esses negócios bilaterais ou plurilaterais. Muito bem. Um outro princípio dentro dessa teoria geral dos contratos, então aplicável, né? Esses princípios são aplicáveis a todas as espécies de contrato. Nós temos o chamado princípio da boa-fé objetiva. Vejam, caros concursandos, o princípio da boa-fé objetiva está intimamente relacionado ao artigo 422. O artigo 422 do Código Civil diz assim, caro concursando: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Olha só, caro concursando, esse princípio da boa-fé objetiva está veiculado aqui no artigo 422 e pode ser traduzido pela ideia de que na realização do contrato, na sua condução, na sua execução, os sujeitos que contrataram devem comportar-se com responsabilidade e com boa fé, de maneira a não causar prejuízos
para o outro lado, para o outro contratante. Isso é probidade e boa-fé. Agir com responsabilidade e com ética. Essa é a ideia da boa-fé objetiva, da probidade nos contratos. Existe um princípio ou uma ideia, uma máxima de que o vendedor tem que fazer boa a coisa vendida. Ele não pode prometer vender um veículo X e entregar esse veículo X faltando peças principais não visíveis e que podem causar, por exemplo, um acidente ou diminuir o preço do bem como forma de fraudar o comprador. Esse comportamento fere o princípio da boa-fé objetiva. Falta probidade, falta responsabilidade, faltaria ética nesse negócio. Então, trata-se de um princípio que está relacionado efetivamente à boa-fé. O que é a boa-fé? A boa-fé, ela tem duas vertentes no nosso direito civil, basicamente. Tem a vertente da boa-fé subjetiva e a vertente da boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva está relacionada ao fato do sujeito conhecer ou não conhecer de um vício em relação à coisa, ou em relação ao direito que ele está exercendo ou que exercerá. Por exemplo, quando nós falamos em posse de má fé, nós estamos ou falaremos de uma hipótese, de uma situação em que o possuidor sabe de um vício que marca a coisa desde a sua aquisição. Por exemplo, o sujeito adquiriu um produto objeto de furto e ele sabia que aquele objeto é produto de furto ou de receptação. Nesse caso, o fato dele conhecer macula, marca negativamente a posse dele. E aí então ele é um possuidor de má fé. Essa má fé está relacionada a um aspecto subjetivo, a um aspecto cognitivo, de conhecer ou não. Por isso que, nesse caso, a boa fé ou má fé é subjetiva. Por outro lado, a boa fé objetiva está intimamente relacionada a comportamentos. Não o saber ou não saber, mas sim a comportamentos. Nesse caso, na contratação, o máximo possível deve-se observar o comportamento das partes, para que as partes façam boa coisa vendida. Há um exemplo citado pelo professor Flávio Tartucci, que clarifica muito bem essa questão da boa-fé objetiva. É o exemplo do vendedor de amendoins, que lá na praia está oferecendo então os amendoins para os frequentadores e ele então oferece alguns desses amendoins para os frequentadores, com um cheiro gostoso, de uma textura maravilhosa, dá vontade, sem dúvida alguma, de tomar uma cerveja, de relaxar, de tão bom que é o amendoim. E aí então ele oferece, os frequentadores compram vários pacotinhos de amendoim, mas na verdade quando o frequentador acaba abrindo esses pacotinhos de amendoim, eles percebem que aquele amendoim é o do verão passado. É o do verão passado. Aquele que ofertou é desse verão. Aquele que ele está efetivamente vendendo é do verão passado. Quer dizer, qual foi o comportamento do vendedor? Foi querer obter uma vantagem indevida a partir de um produto que não atende mais às suas especificações, vencido, enfim. Faltou boa fé ao vendedor. Faltou boa fé objetiva. Ele quis efetivamente tirar uma vantagem a partir desse exemplo. Então vejam como esse princípio realmente é bastante importante e nós temos que sempre pensar na boa-fé objetiva, na concretização, na realização, na concretização, na execução dos contratos. Muito bem. Na sequência, nós temos o chamado princípio da força obrigatória ou conhecido já há muito tempo, princípio do pacta sunt servanda,
do latim, que significa, né, de um pacta, né? Importante aqui, as palavrinhas às vezes nos ajudam. Pacta é o pacto, é o acordo de vontades. Pacto. O pacta sunt servanda significa que há um acordo no sentido, o acordo que deve ser cumprido. Os contratos devem ser cumpridos. Essa é uma ideia muito importante para os contratos. Os contratos são realizados para serem cumpridos, para serem observados. Então, a força obrigatória do contrato significa que os contratantes se obrigam a efetivamente contratar, se obrigam, não só a contratar, melhor dizendo, né, se obrigam a cumprir aquilo que ficou contratado. Claro que, eventualmente, um contrato pode trazer no futuro uma disparidade entre as partes. E aí uma das partes não queira efetivamente cumprir a sua parte, não porque não tenha essa responsabilidade, mas porque há algum problema, algum vício no contrato que exige uma revisão, uma reanálise do contrato daquilo que ficou estabelecido entre as partes. Então, nesse caso, essa força obrigatória ela ficaria relativizada. Mas isso é tema para ser debatido com maior profundidade em um outro momento. O que importa agora é nós pensarmos efetivamente nessa obrigatoriedade de efetivação, de realização e cumprimento dos contratos. Muito bem. E para nós encerrarmos esses princípios dentro da teoria geral dos contratos, esses princípios contratuais, nós temos o chamado princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Veja, caro concursando, que o contrato ele é concebido para obrigar, como nós falamos, os sujeitos que acabaram de negociar. Muito bem, então, se o contrato existe, se observou a forma, ou ainda que ele seja de forma livre, e essa vontade manifestada no contrato não está eivada de nenhum vício, então nós estamos diante de um contrato, de um fato jurídico, de um ato jurídico negocial, melhor dizendo, existente, válido. Agora nós vamos pensar na eficácia. Nós vimos, por exemplo, que nós já vimos em aula anterior, em encontro anterior, que existem os contratos reais, que se perfectibilizam, que se concretizam com a entrega da coisa. E a partir da entrega da coisa, então, há consequências, os efeitos efetivamente passam a surtir e alteram a vida das pessoas. Mas é interessante a gente pensar que esses efeitos, eles estão intimamente relacionados a essas pessoas, as pessoas dos contratantes. Então vejam que, nesse caso, o nome é propício. Os contratos, os efeitos dos contratos, efetivamente se relacionam àquelas pessoas, são relativos àquelas pessoas. Eventualmente, um contrato pode surtir efeito para terceiro, mas normalmente não é isso que a gente enxerga nos contratos. Eles valem para aquelas partes contratantes. Isso significa, então, a relatividade dos efeitos. A compra e venda realizada vinculam o comprador e o vendedor, a hospedagem entabulada vincula o dono do estabelecimento e o hóspede, a doação vincula o doador
né? E o donatário e assim por diante. E os efeitos devem então ser pensados para esses dois sujeitos, para os sujeitos do contrato. Caros concursandos, esses são os princípios contratuais que merecem destaque. E, mais uma vez, fica aí a dica, procurem sempre ler a letra da lei, procurem estudar com o Código Civil ao lado e sempre revendo as suas aulas e fazendo as questões. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.